se prepare. As cenas que eu vou colocar aqui são cenas fortíssimas. São ataques fortíssimos. Você vai ficar de boca aberta em relação às decisões de Moraes, as falas dos deputados, de advogados. Muito forte mesmo. Apertem os cintos. É muito sério. Eu não sei se você vai aguentar ver os vídeos que eu vou trazer a partir de agora aqui no canal. São cenas fortíssimas. São palavras fortíssimas. São ataques fortíssimos que a população precisa saber. Eu fiz um compilado aqui de vídeos que você vai ficar literalmente assustado, assustada. Eu vou colocar o primeiro aqui. Mas antes, esmaga o dedo no like. Deixa o seu like para nós, a gente leva o conteúdo para frente, para o Brasil inteiro. E mais, se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Deixe o seu comentário, aqui eu trago só informação. Você deixe os seus comentários. Você é trabalhador? Trabalhadora? Quero te fazer um convite também. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para você entrar num grupo. Porque no dia 10 de fevereiro teremos uma palestra informativa online gratuita sobre tudo de direito de trabalho, para você não ser lesado, para você não perder dinheiro. O link está aqui embaixo. Entre no grupo agora. Vamos para o primeiro giro. Olha isso, gente. É impressionante a capacidade desse governo de se autodestruir. Nós estamos apenas uma semana depois do escândalo do Pix, onde o povo brasileiro entendeu que esse governo não só tinha intenção de taxar as pessoas, como é um governo que estava em constante colapso. O povo brasileiro acordou por quão trágico esse governo é. E aí nós imaginávamos que depois de uma surra, porque eles levaram uma surra, depois dessa surra que eles levaram, eles iam ficar quietos, não fazer nenhuma besteira. Rapaz, uma semana foi o bastante para eles criarem o Pix 2.0. Isso agora numa das principais bandeiras do Lula, que era essa aqui, ó. Vamos ver se você se lembra disso. Nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. Só um detalhe, não parece a voz do capeta? Presta atenção. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Essa foi uma das principais promessas. E essa frase, vamos comer uma picanha no final de semana com a cerveja, era o que ele mais repetia. Bom, as coisas começaram a acontecer, o governo tomou posse e aí vem. Lula tirou mais dinheiro do brasileiro que qualquer outro. De acordo com a Receita Federal, a arrecadação de tributos, ou seja, a arrecadação do nosso dinheiro, alcançou 190 bilhões de reais em março e marcou o patamar mais alto das últimas 3 décadas. Ou seja, Lula começou a criar novos impostos, novos tributos, arrancar o dinheiro da população brasileira. E qual foi a consequência disso? Alimentos ficam mais caros e fecham 2024 com inflação de 8,23%. Preço da carne bovina mais que dobra e picanha passa de R$ 115. Estamos com a picanha mais cara dos últimos 18 anos. Nós temos agora Aí, vamos lá. Entrou o desespero. Veio o escândalo do Pix, ele marca uma reunião ministerial e na reunião ministerial ele basicamente admite o fracasso dele. Eu até gravei um vídeo sobre isso. Ele admite que o governo dele fracassou, que está tudo mais caro, que a comida na mesa do trabalhador brasileiro está mais cara. Aí ele fala isso aqui, ó. E nós temos agora um tema muito importante. Seria bom colocar a imagem, né? Aí. A gente trabalhou reconstrução e união, agora a gente vai ter que trabalhar outra coisa importante, sabe? É reconstrução, união e comida barata na mesa do trabalhador, porque os alimentos estão caros na mesa do trabalhador. Por culpa dele. Todo ministro sabe que o alimento está caro e é uma tarefa nossa. É uma tarefa nossa garantir que o alimento chegue na mesa do povo trabalhador, da dona de casa, na mesa do povo brasileiro, em condições compatíveis com o salário que ele... Então ele dá uma ordem para o seu quadro ministerial. No mesmo dia que ele fala que não é para os ministros falarem nada antes de passar por ele, para não fazer merda igual o Haddad fez em relação à normativa lá que alteraria o monitoramento do Pix, certo? Beleza. Aí, o que o governo decide fazer? Governo Lula cogita a mudança de validade dos alimentos para reduzir o preço dos produtos. O cara prometeu picanha e agora está entregando comida podre. O projeto que o governo tinha trabalhado, estava implementando, queria implementar, era mudar esse conceito de data de validade para as pessoas poderem comprar comida podre mais barata. Ou seja, não é baratear a comida, mas é piorar a comida. Certo? Aí, vamos lá.
O presidente Lula teve uma reunião com associações de supermercados e da indústria de alimentos em junho, no meio do ano passado, e essas associações levaram uma sugestão para se alterar, para mexer a regulação da data de validade dos alimentos. Ou seja, em vez de ser uma data de validade limite para o consumo do alimento, seria uma recomendação, é melhor usar antes da data tal. Ou seja, não vai ter, tira a data de validade, vende comida podre mais barata. Olha o que o cara prometeu picanha e agora está entregando comida podre. Aí a situação foi tão vergonhosa, obviamente, as redes sociais, que eles querem tanto regulamentar e censurar, começou a reverberar, começou a falar, isso virou piada. Peraí, se o governo quer entregar comida estragada, quer que a população brasileira coma comida estragada. A gente saiu de picanha, depois foi para ovo, depois foi para pé de galinha, agora já tá comida estragada. Pois bem, o governo viu a merda que tinha feito e soltou essa aqui, ó. Governo descarta mudança em data de validade de alimentos após críticas nas redes. Depois de recuar do monitoramento do Pix, gestão petista deixa para trás medida que também virou alvo da oposição. Não, o problema é a oposição. O problema é que a oposição, essa oposição maldosa que não quer deixar as pessoas comerem comida estragada, né? Ministro diz que proposta de intervenção no preço de alimentos foi equívoco de comunicação. Não foi equívoco, ele usou a palavra intervenção. Todos os países socialistas e de esquerda onde há uma intervenção direta do governo no preço dos bens e dos serviços, esses bens e serviços desaparecem porque eles se tornam inviáveis financeiramente, você tira a margem de lucro deles. Nós estamos caminhando para um dos piores, se não o pior período que o Brasil já viu. E eu acho que é necessário passar por esse processo para que as pessoas acordem e nunca mais considerem esse cidadão ou qualquer um que defenda as ideias dele de volta ao poder. Um abraço, tchau. Vamos tratar de notícias com o nosso querido Jorge Serrão, já está pronto para conversar aqui conosco na programação da Auriverde, é o nosso colunista. Fala, Serrão! Saudações, meus amigos, meus amados haters, todos ligados na Auriverde Brasil. O processo contra Bolsonaro sobre o 8 de janeiro deve começar a partir de fevereiro. É absolutamente injusto, absolutamente sem noção e indevido, mas vai acontecer. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, deu uma pista sobre o que deve acontecer logo depois do recesso do Judiciário. Gilmar Mendes fez uma previsão de que o caso do 8 de janeiro, pegando os principais que seriam organizadores do evento, vai ser julgado ainda no ano de 2025, para não prejudicar o ano eleitoral de 2026. Traduzindo o pensamento de Gilmar, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, já tem tudo pronto para oferecer denúncia contra Jair Messias Bolsonaro e mais 36 pessoas ou mais envolvidas nesse caso do 8 de janeiro. Aqueles que são acusados de tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder, além do plano totalmente doido, que não dá para acreditar nele, de planejamento para uma morte de Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do presidente, então, do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. O caso deve ser iniciado a partir do recesso do Judiciário. Informações do final do ano indicaram que Paulo Gonet nem tirou seu recesso de fim de ano para mergulhar sobre o assunto que considera delicadíssimo e realmente é delicado. Então tudo indica que o Procurador-Geral da República vai oferecer denúncia contra Bolsonaro e todos os outros envolvidos. O ponto é: até onde vai chegar esse caso? O julgamento dele vai ser rápido? Vai ser algo sumário? Vai ser algo que tem condição de acontecer ainda e somente no ano de 2025 para não ultrapassar o ano eleitoral de 2026? Qual vai ser a repercussão política interna e externa desse caso? De uma clara e evidente perseguição contra Jair Bolsonaro, que é o que vai ser apontado por ele e seus aliados, e a esquerda brasileira comemorando que tem que detonar Bolsonaro, que não tem que haver anistia para ninguém no 8 de janeiro, e tudo isso servirá de quê? Como algo para desviar a atenção sobre o fracasso
do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o ponto. Do ponto de vista externo, até que ponto as mudanças nos Estados Unidos da América com a posse de Donald Trump podem influenciar nessa provável denúncia contra Jair Bolsonaro, na sua previsível condenação, porque o sistema de poder no Brasil já decidiu que Jair Bolsonaro não pode ser candidato à presidência da República em 2026. Só faltou combinar com o principal nessa história toda, o principal interessado, que é o eleitorado. O eleitorado não quer saber disso. O eleitorado quer ter Bolsonaro, sim, na corrida presidencial de 2026. Tanto que Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, deixa claro que ele é candidato e que não adianta inventar outras candidaturas que possam substituí-lo, porque ele acredita que terá a condição de disputar a próxima eleição. Inclusive, ele não leva nem em conta esse processo aí sobre o 8 de janeiro. Na verdade, ele acredita que vai reverter as inelegibilidades que já lhe são apontadas hoje no Tribunal Superior Eleitoral, quando ele estiver sob o comando de 2 ministros que, por coincidência, ele indicou para o Supremo Tribunal Federal: Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Então, é esperar para ver se essa previsão de Bolsonaro será possível ou não. Mas o processo do 8 de janeiro é diferente, mais complexo. Ele é construído em cima de uma narrativa de que no 8 de janeiro houve uma tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder. Nada é mais absolutamente falso do que essa acusação. Essa acusação é absolutamente falsa. Só que qual é o problema dela? Ela é a narrativa vendida pelo sistema de poder no Brasil. Lula repete isso a toda hora. O Supremo Tribunal Federal já reafirmou isso nas várias condenações que fez contra as pessoas menores, os mais fracos, os mais sem condição de defesa no 8 de janeiro. Esses que já foram condenados até agora e para o qual a oposição ao governo Lula vai ter que lutar muito intensamente para conseguir uma anistia ampla, geral e restrita, que é um processo que é fundamental para o Brasil, tanto para a pacificação quanto para indicar que aqui pode voltar a valer o Estado de Direito de verdade. O problema é que a situação, o governo e o Supremo não querem essa tese da anistia. Há ameaças até ao Congresso de que, se passar lá, o Supremo rejeita. É um debate que temos que esperar para ver como acontece na hora, o que vai ser a real do momento. Por enquanto, as condições políticas são favoráveis ao debate, é preciso discutir isso amplamente, com a Câmara dos Deputados e o Senado sendo mobilizada agora, ainda na atual legislatura, mas com certeza esse tema vai ser para a campanha de 2026. Uma anistia que tem que ser ampla, geral e restrita e que pode afetar a todos, inclusive aqueles do sistema que hoje estão sendo apontados como perseguidores dos bolsonaristas. A tese vai ter que ser ampla. A anistia de 1979 no Brasil, que gerou a pacificação e permitiu até que a esquerda chegasse ao poder, ela trabalhou exatamente com isso. Todos os lados foram beneficiados. Só que a esquerda malandra sempre fica tentando arrumar um jeito de revisar aquela anistia que a beneficiou, para punir sempre o agente do Estado e nunca o esquerdista terrorista que tocou o terror naquela época do regime militar. Então, são situações complexas. Outro ponto que tem que ser considerado ainda do ponto de vista externo: Donald Trump, até que ponto a posse do Lourão na presidência dos Estados Unidos afeta, mexe com o sistema de poder no Brasil. Por enquanto, em suas medidas iniciais, Trump não apontou nada assim pesadíssimo contra o nosso país diretamente. Não houve sanções comerciais contra o Brasil. Os primeiros alvejados pelo Lourão do ponto de vista econômico foram Canadá, México e a China. Brasil não entrou nessa ainda por qualquer tipo de retaliação. Mas o Congresso americano avalia uma espécie de punição, sanção para países em que empresas norte-americanas foram prejudicadas por desrespeito ao Estado de Direito, à Constituição americana ou à própria lei vigente no país. Nesse ponto, o Brasil pode ser afetado porque
ninguém pode esquecer, e os americanos lembrarão disso o tempo todo, o X de Elon Musk, que ficou 39 dias fora do ar do Brasil, e a Starlink, empresa dele, ainda teve que pagar uma multa gigantesca para compensar, para o X poder voltar a operar no país. Uma decisão que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal, mas quem levou a fama dela foi o ministro Alexandre de Moraes, mas é bom lembrar que foi o sistema, o Supremo, que ratificou a decisão. Então, até que ponto o Lourão pode influenciar aí numa eventual punição ou não a Bolsonaro? É mais uma questão que o tempo, no curto e médio prazo, darão a resposta correta sobre o que vai acontecer. Então, a gente ainda não tem certeza de nada no país. O sistema de poder quer Bolsonaro punido e inelegível. O povo, que dá amplo apoio a Bolsonaro, quer vê-lo concorrendo. O ideal é que o país entrasse no módulo pacificação de verdade. Mas até agora, nem o Poder Executivo com Lula, nem o sistema de poder como um todo, via Supremo Tribunal Federal, indicou o caminho concreto para a construção dessa pacificação. Por enquanto, a pacificação é na base da pancada, da punição, da condenação ao bolsonarismo e da direita brasileira. Isso não é um processo político ideal. Vamos ver se a mudança na América acaba afetando a turma da bolha por aqui. É o tempo que vai dizer, o tempo é sempre o senhor da razão. Para Ouro Verde Brasil, camisa 13 da Seleção Brasileira do Rádio, Jorge Serrão. Valeu, Serrão! Em cuja sessão tem processo que eu preciso votar ainda hoje. Bom, ontem, dia 27 de novembro de 2024, nós completamos exatamente um mês de mais um exitoso processo eleitoral, encerrando esse ciclo das eleições municipais no Brasil na forma preconizada pela Constituição de 1988. Não custa lembrar a todos vocês que as nossas eleições têm números impressionantes. No último pleito, tivemos aproximadamente 122 milhões de eleitores comparecendo às urnas. Quase 500 mil candidatos, 463.394 candidatos a prefeito e vereador, em aproximadamente 5.570 municípios. A partir da coordenação nacional do Tribunal Superior Eleitoral, sob a presidência da ministra Carmen Lúcia, os 27 tribunais regionais eleitorais convocaram 1.925.203 mesários e mesárias e 993 mil, aproximadamente, voluntários para participar desse processo interno das eleições brasileiras. Foram autuados mais de 1.134.000 processos, dos quais pouco mais de 584 mil seguem em tramitação. Para além dos números, cumpre destacar que as eleições municipais, tradicionalmente, têm papel de destaque quando se trata de inovações. Basta lembrar que foi no longínquo pleito de 1996 que o TSE, atendendo ao comando da Lei 9.100 de 1995, iniciou a implementação do sistema eletrônico de votação e apuração. Passados 22 anos, nosso sistema se aprovou, uma vez mais, à altura do desafio de apurar, com exatidão e celeridade, a vontade do eleitorado brasileiro, atualmente composto por um pouco mais de 155 milhões de eleitores aptos a votar. A confiança depositada na Justiça Eleitoral, portanto, segue dando bons frutos. Muitos são os desafios para os próximos pleitos. Entretanto, a Justiça Eleitoral seguirá com o compromisso inalterado de garantir o livre exercício do sufrágio pelo eleitor. Essa missão, da qual jamais se afastará o Tribunal da Democracia, precisa da participação de todos os poderes. A presente audiência, a meu sentir, é mais uma demonstração inequívoca do interesse do Poder Legislativo em dar a sua parcela de contribuição para o fortalecimento do nosso processo eleitoral. Tenho a certeza de que todos os partidos políticos e as demais instituições que compõem o nosso sistema político eleitoral auxiliarão, como sempre o fizeram, no fortalecimento do nosso Estado democrático de direito. No tocante ao debate acerca da implantação da recontagem física dos votos ou a impressão de registros individuais dos votos lançados eletronicamente, entendo que esse debate cabe ao Congresso Nacional, não devendo o órgão de cúpula da Justiça Federal emitir opinião acerca do tema. Entretanto, o TSE, através da sua presidente,
colaborará com o envio de dados e informações que possam auxiliá-los nos debates e nas tomadas de decisões. Por exemplo, provavelmente se debaterá se o tempo médio das votações será alterado, com uma eventual impressão de um comprovante de votação. Será necessário ou não o aumento de sessões eleitorais, de urnas, de mesários, de gastos com transporte, alimentação, suprimentos? E esse custo? De qual monta será? A custódia e o transporte de comprovantes impressos de votação reclamarão mais recursos financeiros, humanos, institucionais? Esse modelo é capaz de identificar, em caso de discrepância da contagem eletrônica imediata e a contagem de verificação manual, onde reside exatamente a falha, o erro? Há risco de se incrementar a judicialização? Qual eleição seria mais adequada para um projeto piloto, acaso seja essa a vontade do povo brasileiro representada pelo Parlamento brasileiro? Haveria o aumento de número de sessões eleitorais em decorrência do tempo, da elevação do tempo de votação? Então, como eu disse, são muitas as questões que serão debatidas e o Tribunal Superior Eleitoral se coloca à disposição, porque possui, sim, dados que podem auxiliá-los nesse debate. Como disse, esse debate está no foro correto, a Casa do Povo. Concluo minha fala lembrando de uma passagem de uma música de Jorge Aragão chamada Coisa de Pele, que vaticinou: é o povo quem produz o show e assina a direção. Muito obrigado e uma excelente audiência pública para vocês.